Olá, queridos, tudo bem com vocês? Queridos alunos e alunas do segundo ano do ensino médio, estamos iniciando a terceira semana do PET de vocês com o tema Corpo e Psiquismo, o que nos faz ser humano. Recapitulando, na semana passada nós falamos sobre o tema, a temática da antropologia filosófica, ainda com o tema quem é o ser humano, envolvendo aí a questão da liberdade, do determinismo. E nessa semana a gente vai falar sobre esse tema, corpo e psiquismo, a construção do ser humano a partir desses dois elos, o corpo e o psiquismo, o corpo e a psique humana. Muito bem. Temos aí algumas questões para a gente refletir, para a gente estar analisando e tentando entender as respostas dessas perguntas. A primeira delas, o ser humano é dual? Então, dual seria duas realidades diferentes. O que comanda o ser humano? Sua razão ou seus desejos? Aí temos aí essa pergunta. A razão ou desejo? O que prevalece no ser humano? O psiquismo é separado do corpo? Somos senhores de nossos desejos e sentimentos? É possível conhecer a si mesmo e enganar-se? E por último, o que significa dizer que pensamos com o nosso cérebro? Então essas são algumas questões que a gente vai estar refletindo aí no nosso estudo, na nossa videoaula de hoje. Muito bem. Antes de iniciar o PET de vocês, pede-se lá para vocês pesquisarem alguns conceitos para o melhor andamento do PET, para o melhor andamento dos estudos. Vamos lá. Por dentro dos conceitos, a primeira delas é a filosofia da mente. Filosofia da mente, o que é filosofia da mente? Primeiramente, então, é a filosofia que vai estudar fenômenos psicológicos, fenômenos ligados à natureza da mente, ligado à natureza psíquica do ser humano, à natureza da mente em geral. Dualismo. Dualismo é um conceito religioso e filosófico que admite a coexistência de dois princípios necessários, de duas posições ou de duas realidades contrárias entre si. Por exemplo, espírito e matéria, corpo e alma, bem e mal, e assim qualquer outra realidade que esteja em eterno conflito. O monismo, que é a concepção que remonta ao eleatismo grego, segundo a qual a realidade é constituída por um princípio único, e há paixões, que é o termo que designa um sentimento muito forte de atração por uma pessoa, objeto ou tema. A paixão é intensa, envolvente e envolve também entusiasmo. Muito bem. Seguindo, nós iniciamos a leitura do PET de vocês. Lá no início do texto, começa da seguinte forma. Embora o termo fenomenologia já tenha sido utilizado por Hegel em sua obra Fenomenologia do Espírito, onde o termo designa aparição ou manifestação do espírito, é com o filósofo alemão Edmundo Husserl que o termo assumiu o peso de um método próprio de se pensar, de se fazer filosofia ou ainda de se fazer ciência. Para Husserl, não se pode ter certeza de qualquer teoria se ela não for construída em solo seguro, em algum dado inubitável, numa evidência que não se possa questionar. Essa evidência, segundo ele, é a da consciência, ou seja, algo que possamos conhecer, pensar, dizer, sentir, enfim, qualquer ideia ou representação que se faça do mundo se dá antes de tudo na consciência. O homem se define não apenas por ser racional, mas fundamentalmente por ter consciência de si e do mundo. Então aqui o Husserl ele é o idealizador desse termo chamado fenomenologia. Fenomenologia é uma área da ciência, uma área da filosofia que vai estudar os fenômenos e sua relação do homem com o mundo. Então, primeiramente, a palavra-chave aqui que a gente vai estar norteando esse estudo
é a palavra consciência. Não é somente a consciência, eu tenho consciência do que eu estou fazendo, eu estou consciente disso ou consciente daquilo, mas a consciência como algo que vai além dos fenômenos, a consciência que vai exercitar o fenômeno. Então a fenomenologia vai estar envolvida com essa consciência. A consciência vai trazer ao homem a racionalidade e, acima de tudo, a obra, acima de tudo, o pensar, acima de tudo, o exercer racionalmente. Então, a consciência é a principal característica desse ponto, desse termo de vista, do Husserl. Certo? Então, o corpo e o psiquismo são dois temas importantes para a gente entender o que é o ser humano, o que significa quem somos nós, o que significa ser pessoa, ser humano, diferenciando assim dos objetos e dos animais, e também das máquinas. Então, que podem ser... Às vezes a gente questiona, né? O ser humano é uma máquina, mas não. Nós vamos estar vendo essa diferença. O que nos faz ser humano? Então, de todo o assunto tratado, a gente vai ver que essa palavra consciência é o ponto-chave que vai estar redefinindo essa questão. O que nos faz ser humano? Então, seria a consciência, segundo o Husserl. O Edmundo Husserl vai mostrar que todo esse fenômeno envolvendo a fenomenologia está envolvido com a racionalidade. O ser humano mesmo se destaca pela consciência. Nós vamos ver o que é consciência. A pessoa é consciente. Então, a consciência está envolvendo algo além dos fenômenos. Então, ter consciência é quando algo que possamos conhecer, ele aparece à nossa mente. Então, o homem se define não apenas por ser racional, mas fundamentalmente por ter consciência de si e do mundo. Então, toda vez que o homem simplesmente agir da razão, porque ele soube de algo, mas como ele reflete esse algo, como ele reflete essas informações, como ele percebe o porquê que ele existe, o porquê que ele está nesse mundo. Então ele vai tendo consciência de si diante da vida, diante dos acontecimentos, e faz com que ele se perceba como alguém dentro do mundo que tem um propósito. Então, ele se percebendo como pessoa, ele vai estar se realizando como ser humano. Quando reflete essas informações, ele percebe a sua importância no mundo. Então, ela pode se dar de forma racional ou de forma afetiva, no sentido das emoções, das paixões. É claro, quando a gente junta a razão e a emoção, esse contexto do dualismo, ele vai trazer essa dualidade. Então, o homem é mais racional, a mulher é mais irracional, ou ao contrário. Então, a dualidade ela sempre vai estar questionando as ações do homem, as questões do ser humano. Então, cada pessoa vai ter essa dualidade na vida. Uma vai sempre prevalecer em relação à outra. Então, seguindo o texto aí de vocês, nós vamos para uma parte. Nós vamos primeiramente aí dar a definição de fenomenologia. A fenomenologia é um estudo que fundamenta o conhecimento nos fenômenos da consciência. Nessa perspectiva, todo o conhecimento se dá a partir da consciência como interpretação dos fenômenos. Então, para o Husserl, que é o autor dessa fenomenologia, o mundo só pode ser compreendido a partir da forma como se manifesta, ou seja, como aparece para a consciência humana. Não há um mundo em si e nem uma consciência em si.
A consciência é responsável por dar sentido às coisas. Então a gente vai ver que a consciência é o ponto-chave, é o tema central que vai definir o ser humano. Então, o que nos faz ser humano, como o tema aí do texto, o que nos faz ser humano é a consciência em si. A consciência que vai nortear todo o contexto do ser humano como realização de si mesmo. O objetivo da fenomenologia. Ao fazer uso da intuição, a fenomenologia procura aprofundar o significado da existência humana. Ela questiona sempre as consequências de quaisquer pressuposto e ela tenta uma compreensão das formas e dos meios que permitem ao ser humano adquirir experiência, interpretar o mundo e atuar dentro dele. Em uma outra parte do texto, consciência deve ser compreendida como o modo próprio do homem ser e perceber o mundo, enquanto totalidade física, mental, espiritual, emocional, racional e qualquer outra dimensão que se queira associar aqui. Consciência não é apenas um meio pelo qual algum objeto, no caso o homem, conhece uma coisa, no caso o mundo, como instâncias separadas. Portanto, não há uma realidade pura, isolada do homem, mas a realidade enquanto ela é percebida, que se dá à consciência humana. A partir disso é que se pode raciocinar, calcular, poetizar e agir. Então a consciência ela não é apenas o meio pelo qual o homem conhece o mundo, como instâncias separadas, mas ela é uma realidade pura que se dá ao homem a consciência humana. Então, a partir da consciência, o homem raciocina, o homem calcula, o homem age. Então, a consciência é o tema central que vai diferenciar o homem dos demais animais, que vai diferenciar o homem dos demais seres. Aí vem uma pergunta. O que é a mente? Como os seres humanos podemos pensar, perceber, sentir e querer? Tudo isso são atividades mentais relativas à mente. Mas o que é exatamente a mente? Costumamos separar mente e corpo. Temos um corpo, mas não queremos ser reduzidos às nossas características físicas. Parece haver mais do que simplesmente nosso corpo. O que seria então esse algo a mais? O termo mente é recente. Antigamente, a palavra alma era mais utilizada do que a mente. A alma, ela tem dois significados. Em grego, ela deriva-se de psique e em latim, anima. Então, Aristóteles aí vai separar a alma em três tipos, em três níveis. Para Aristóteles, a alma é o que dá a forma de um ser vivo. Segundo ele, plantas, animais e humanos possuem alma, só que cada um de um determinado estilo diferente. Nas plantas, a alma seria um aspecto nutritivo. Nos animais, a alma seria um aspecto nutritivo e perceptivo. E nos humanos, a alma teria um aspecto nutritivo, perceptivo e racional. Então depois vocês vão analisar com mais calma a imagem aqui do lado, vocês vão perceber que ele explica cada detalhe como as almas se organizam. Então, no caso, a alma racional, própria dos seres humanos, seria pensamento, funções da alma, percepção, seria a questão da nutrição, da reprodução. A alma sensitiva, que seria própria dos animais, seriam também a reprodução, a percepção e mobilidade, mas de acordo com as plantas. E a alma vegetativa, que seria crescimento, nutrição e reprodução próprio das plantas. Próprio do ser humano, próprio dos animais e próprio das plantas. Então, as três almas e os seus derivados. Então, a consciência em si
ela é importante nessa definição do ser humano como essencial, como construção de... Então, vamos lá, agora atividade de mão na massa. Vocês têm aí um texto do René Descartes, esse texto foi retirado do Discurso do Método, onde ele vai estar falando aí um pouquinho sobre essa linha do idealismo, do dualismo, da razão, da racionalidade, que é mais importante do que o corpo. Então, ele é importante, mas a razão é mais importante, segundo Descartes. Então, dentro dessa perspectiva, vamos lá. Leia o trecho a seguir e responda as questões 1, 2 e 3. O bom senso é a coisa do mundo melhor partilhada, pois cada qual pensa estar tão bem provido dele, que mesmo os que são mais difíceis de contentar em alguma outra coisa, não costumam desejar tê-lo mais do que o tem. E não o verossímil que todos se enganem a tal respeito, mas isso antes testemunha que o poder de bem julgar e distinguir o verdadeiro do falso, que é propriamente o que se denomina bom senso ou a razão, é naturalmente igual em todos os homens, e destarte que a diversidade de nossas opiniões não provém do fato de serem mais uns racionais do que outros, mas somente de conduzirmos nossos pensamentos por vias diversas e não considerarmos as mesmas coisas, pois não é suficiente ter o espírito bom. O principal é aplicá-lo bem. René Descartes, Discurso do Método, São Paulo, Abril Cultural, 1979, página 29. Com a leitura desse texto, vocês vão responder as questões 1, 2 e 3. A questão 1. O que todos os seres humanos possuem em comum? Então vocês vão ler esse texto novamente e perceber o que todos os seres humanos têm em comum. De acordo com Descartes, por que as pessoas possuem opiniões diversas? E a terceira, a partir do pensamento cartesiano, o que distingue as pessoas entre si? Então, essas três primeiras vocês vão encontrar na leitura do texto que foi lido para vocês. Número 4. Pesquise as ideias do filósofo francês René Descartes e produza um texto refletindo de modo a fenomenologia se opõe ou a crítica à visão racionalista de Descartes. Então vocês vão pesquisar as ideias de René Descartes e produzir um texto refletindo como a fenomenologia se opõe ou a crítica da visão racionalista. Então é importante vocês pesquisarem sobre Descartes, porque o Descartes ele é bem cobrado nas redações do Enem, nas questões do Enem. O Descartes é bem cobrado nos vestibulares que talvez vocês vão fazer na vida de vocês. O Descartes é bem cobrado nessa perspectiva dualista da vida. Então é importante vocês terem ciência do pensamento dele para poder entender esse contexto de dualismo que cita aí no texto. E a número 5, pesquise sobre ludologia, o livro Homo Ludens, escrito por Huizinga. Você vai ver o quanto a nossa vida se assemelha a um jogo. Então você vai pesquisar o livro Homo Ludens e ver a semelhança que o livro escrito tem a ver com a nossa vida. Lembrando que a definição de ludologia seria a ciência que estuda, que envolve as questões de jogos. Então a nossa vida tem uma correlação com os jogos. Então você vai pesquisar sobre isso e colocar aí a síntese que você conseguiu identificar. Correto? Então, muito bem, estamos aí finalizando essa terceira semana do PET, Corpo e Psiquismo. Lembrando que eu estou aí à disposição de vocês para sanar qualquer dúvida. Lembrando que vocês vão fazer essa atividade aí no caderno de vocês, colocar a data, colocar aí terceira semana e vão enviar para mim
através do Google Sala de Aula ou através do WhatsApp e do e-mail aí disponíveis para vocês. Correto? Desejo a todos vocês bons estudos, coragem, força, garra e determinação. Bons estudos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!